foi lido nessa noite Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante. A palavra nos diz assim, vou ler aqui do 14 ao verso 30. Jesus voltou-se para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinando na sinagoga, e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhes entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com suas palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no templo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviu isso. Levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Essa palavra se fala que o Senhor Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, sendo rejeitado na sua terra. O Senhor nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Sendo criado ali, onde ele foi rejeitado? Onde ele congregava, onde ele estava sempre ali. Sempre o Senhor Jesus estava na sinagoga. Durante o tempo da sua vida, ele viveu ali muitos anos naquela sinagoga, e foi aonde ele foi rejeitado. Olhando para a palavra, verso 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo. Voltou ali para a Galiléia, o Espírito do Senhor era com ele, a presença do Senhor Espírito, a presença do Todo-Poderoso Espírito era com ele. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. A fama do Senhor Jesus se espalhou por toda a região ali. Quando nós olhamos, onde ele chegava, ouvia aquele alvoroço. Muita gente queria estar com o Senhor Jesus. Sua fama se espalhou por todo, e a palavra nos diz: ensinava na sinagoga e todos os elogiavam. Ele ensinava, deixava ali a palavra, ensinando nas sinagogas, e todos elogiavam o Senhor Jesus. Eram elogiados por todos. Quando nós olhamos para a sinagoga, os judeus se reuniam nas sinagogas para ler e ensinar a palavra, orar, louvar. Isso passou a ser mais frequente desde o cativeiro, depois que eles voltaram do cativeiro. O Senhor Jesus estava sempre na sinagoga, ensinando, louvando, agindo assim, tornou-se conhecido com muita admiração. O povo admirava, com muita admiração sobre ele. Sua fama correu por toda a terra em redor, toda a terra estava ali, as pessoas conhecendo a pessoa do Senhor. Todos exaltavam, louvavam e admiravam. Eles diziam: nunca tinha ouvido uma pregação dessa forma. Todos glorificavam e ninguém o difamava. Quando nós olhamos ali, todos recebendo, ninguém o difamando, e a palavra diz que ele foi rejeitado em Nazaré, olhamos
Se nós olharmos para o Evangelho segundo São João também, primeiro verso 46, São João 1, 46 diz assim, nós vemos aqui uma rejeição do Senhor Jesus. O verso 45, Filipe encontrou Natanael e lhes disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Falou Filipe ali, esclarecendo que achou Natanael e lhes disse: achamos aquele a quem Moisés, ali referiu, falando do Senhor Jesus, escreveu na lei, que é o Senhor Jesus, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Os profetas também escreveram sobre o Senhor Jesus. Jesus de Nazaré, filho de José. Nós achamos aquele que Moisés mencionou, que os profetas mencionaram, encontramos ele, Jesus de Nazaré. Perguntou Natanael: Nazaré? Aí Natanael, verso 46, Natanael perguntou, mas Nazaré? Em resposta ele diz: pode vir alguma coisa boa de lá? Olha a rejeição. Mas Nazaré, pode vir alguma coisa lá naquela cidadezinha? Ainda mais filho de José, que era uma pessoa pobre, uma casa muito humilde, subterrânea naqueles dias, a casa era feita subterrânea. Mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Nós olhamos aqui a rejeição do Senhor Jesus. Só tem que Natanael teve um encontro glorioso, quando o Senhor Jesus olhou para ele e viu nele um verdadeiro israelita. Natanael se converteu, foi uma benção. Mas olhamos pela palavra rejeição, quanto eles rejeitavam ali por ser de um vilarejo pequeno. Era muito rejeitado, fazia pouco caso, devido a condições financeiras, tudo que era muito pobre. Então fazia ali, foi todo comentário sobre ser de Nazaré. Olhando para a palavra, nós podemos ver no verso 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. Bem claro, o Senhor Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Nós olhamos, chegando em Nazaré, ali com grande reputação, que tinha de outros lugares. Quando ele chegou em Nazaré, com grande reputação, que já tinha nas terras ao redor, nas sinagogas ao redor, que ele estava sempre ensinando, pregando, considerando a honra que tinha em outros lugares, pensou que o desprezo e o preconceito poderia ter desaparecido. O Senhor deve ter pensado: o desprezo, eles me desprezavam lá, o desrespeito deve ter desaparecido. Isso aconteceu no início do seu ministério, quase um ano depois. Se nós olhamos, foi quase um ano depois. Ele já tinha passado em várias sinagogas, era bem conhecido. Depois, quase um ano depois que ele retornou em Nazaré. O costume do Senhor Jesus era adorar regularmente, serve de exemplo para nós. O Senhor Jesus, na natureza humana, como 100% homem, ele estava sempre na sinagoga, sempre reunindo na sinagoga e nos demais lugares que realizava cultos públicos, hoje como culto público. Naqueles dias eles se reuniam para aprender a palavra, e sempre o Senhor Jesus estava ali ensinando. Então nós olhamos claramente, é muito importante o cristão sempre você procurar reunir como igreja do Senhor para adorar o Senhor Todo-Poderoso. Sempre você lutar para ter um compromisso de estar adorando o Senhor o Todo-Poderoso, aprendendo a sua santa palavra. Amém? Quantos para a glória a Deus? Glória ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos para o verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Foi dado ali o livro do profeta Isaías. No sábado, foi na sinagoga, na dedicação ao Senhor Deus e ao culto. Chegando ali, teve oportunidade para ler, onde ficou membro por muitos anos, sendo membro daquela sinagoga por muitos anos.
Os livros do Antigo Testamento eram escritos em rolos, enrolados em rolos de pergaminho ali, guardado no lugar especial na sinagoga, e era passado para o ministro por um funcionário que passava o ministro, e o ministro responsável entregou aquele livro do profeta Isaías ao Senhor Jesus, mas já entregou no lugar que ia ler, no lugar que era para o Senhor Jesus ler. Ele já abriu o livro, entregou o rolo, já aberto ali, para o Senhor Jesus ler. Quando o Senhor Jesus foi ler o livro, nós olhamos pela passagem, se fala de Isaías 61, verso 1 e 2. Isaías 61, verso 1 e 2, se fala diretamente do Emanuel, do Messias, se fala do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Foi revelado ao profeta Isaías, se falando do Messias, diretamente Isaías 61, versos 1 e 2. E na verdade o Senhor Jesus leu o verso, diz o verso 18: Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa passagem fala diretamente, Isaías 61, sendo repetido aqui em Lucas, que foi aonde o Senhor Jesus leu. Quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos ver claramente que aqui, partindo de houve uma providência divina, foi uma providência divina da parte do Senhor. Aquela parte da escritura era para aquele sábado, e fala diretamente do Messias. Aquela parte era para aquele sábado que o Senhor Jesus chegou na sinagoga e falava diretamente dele, onde Israel aguardava o Salvador, onde Israel aguardava o Messias. Então, se nós olhamos para tudo, foi a mão do Senhor, ele chegar ali e ler uma passagem que falava claramente do Filho do Senhor Deus ser enviado a esse mundo, e o Senhor Jesus sendo o Messias, o enviado de nosso Pai. Olhamos claramente. Então, quando nós olhamos claramente para esse verso, que foi entregue ali o livro do profeta Isaías, claramente falando da pessoa gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aí quando nós olhamos para o verso 18, que verso 18 já explica o que as palavras que o nosso Pai usou ali, através do profeta Isaías. Isaías 61, fala a respeito do mistério do Messias, pregando, curando, suprindo todas as necessidades humanas, sendo ungido pelo Espírito do Senhor. Então, se nós olhamos para o verso 1, verso 14, diz: voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Então, olhando claro, o Espírito do Senhor estava ali, o Senhor já estava ungido pelo Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor com ele, pregando aos pobres no mundo, a quem os doutores judeus desprezavam. Os doutores judeus desprezavam os pobres do mundo, aleluia, falavam deles com desprezo e não ensinavam. Os judeus achavam que o Senhor Deus era só deles, a salvação era só para eles, desprezava os povos gentios. Gentios são quem? As demais nações. Então eles desprezavam, não ensinavam e achavam que era só deles. Então olhamos aqui, eles desprezavam. E já o Senhor Jesus, cumprindo a palavra do verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ainda diz: Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, preso pela ação do mal, preso nas ações desse mundo pecaminoso. Então aqui o Senhor Jesus pregando aos mansos e aos humildes que estavam tristes pelo pecado. Os mansos e humildes, se fala de pessoas que estavam ali tristes pelo pecado. É como acontece hoje muitas pessoas. A pessoa está dominada pela angústia, pelo desespero. Para ele a vida não tem sentido, triste de ver tanta ação pecaminosa nesse mundo. Quando eles têm uma oportunidade de conhecer essa pessoa gloriosa que é o Senhor Jesus, tendo um coração manso,
e sendo humilde, eles encontram essa pessoa gloriosa que é o nosso Rei, Senhor Jesus, que é paz. A verdadeira paz está em nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus pregando aos mansos, humildes, que estavam tristes pelo pecado. Por eles, o Evangelho da Graça serão bem recebidos. Uma pessoa que está com o coração quebrantado, reconhecendo que não tem mais jeito, e quebranta o coração, humilde, dá lugar ao Senhor, que são os quebrantados de coração, se fala os mansos e humildes, estão ali aborrecidos com a situação desse mundo pecaminoso, eles recebem bem o Evangelho, o que diz, por eles o Evangelho da Graça serão bem recebidos, não só nos ouvidos, mas no coração. Eles não só ouvem, como tomem posse desse Evangelho. Quanto é importante a pessoa ouvir esse Evangelho e tomar posse lá no fundo do coração. Eu quero esse Rei precioso na minha vida. Então os mansos e humildes são os que recebem o Senhor Jesus, amém? Os que têm um coração quebrantado, reconhece que a nossa vida sem o Senhor Jesus não tem sentido. A vida sem o Senhor Jesus é uma vida vazia, é uma vida achando que morreu, acabou. Morreu, gera um sofrimento eterno sem o Senhor Jesus. Olhamos para tudo, por isso que é importante o cristão viver, você reconhecer o Senhor Jesus em tudo na tua vida. Olhando para o 19, quando nós olhamos para o verso 19, vejamos claramente, para proclamar o ano da graça do Senhor, foi revelado ao profeta Isaías, o verso 2, que é o verso 19, para proclamar o ano da graça, da presença de do Messias, do Rei Senhor Jesus chegando a esse mundo, foi para proclamar. Ele veio para deixar o mundo saber que o Senhor Deus, a quem eles haviam ofendido, a raça humana ofendeu o Senhor Deus. Nossos pais lá no Éden pecaram, eles se afastaram do Senhor Deus, o pecado impediu a comunhão com o nosso Pai Celestial, e o Senhor Jesus veio para reconciliar a raça humana que havia ofendido o nosso Pai, e o Senhor Deus estava disposto a reconciliar com eles através do Filho. O Senhor Deus está disposto a reconciliar com a raça humana, não através dos ídolos que são ensinados aí fora, não através de tanto engano, mas o Senhor Deus está disposto a reconciliar conosco. Cada dia estamos na presença do nosso Rei Senhor Jesus, nós reconciliamos com o nosso Pai, através de nosso Rei Senhor Jesus, e com toda a raça humana, através de seu glorioso Filho Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um mediador entre o ser humano e o Senhor Deus, é o único meio para chegarmos à presença de nosso Pai Celestial, somente através do Filho de nosso Rei Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Por isso que é importante nós reconhecermos dia após dia o caminho que estamos andando, realmente reconhecer a necessidade de ver uma vida voltada ao Senhor. Ele veio como médico, sendo enviado para curar os quebrantados de coração, consolar e curar as consciências aflitas, para dar paz àquele que estava perturbado e humilhado pelo pecado, sob o medo da ira do Senhor Deus. Quantas pessoas vivem perturbado, com medo da ira do Senhor Deus? O Senhor Jesus veio para reconciliar, para nos libertar do medo da morte que a raça humana tem. E quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a força, encontramos a paz, encontramos a segurança de vida eterna e tornamos felizes em Cristo Jesus o Senhor, amém? Vamos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, nós somos vencedores e abençoados. O verso 20 diz assim: então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Vejamos, se nós olhamos, havia bem gente na sinagoga, bem gente ali.
havia muita gente, porque todos fitaram os olhos nele com grande expectativa sobre o que ele diria, tendo ouvido tanto a respeito dele. Tanto eles ouviram: olha, Jesus de Nazaré está realizando muitos milagres na sinagoga em Cafarnaum, as demais sinagogas, onde ele passava, maravilhas aconteciam, milagres aconteciam, e o nome do Senhor, a fama cresceu, as pessoas queriam ver milagre dele ali. E assim nós podemos olhar muita gente com os olhos fitos nele. O verso 21, ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olhamos, todas as escrituras do Antigo Testamento deveriam ser cumpridas no Messias. Se nós olhamos para os profetas, para a lei, para os profetas, desde Gênesis, aleluia, até Malaquias, devia cumprir no Messias, cumprir no Senhor Jesus. Então tiveram seu cumprimento total no Senhor Jesus. Onde cumpriu as profecias do Antigo Testamento? Na pessoa gloriosa de nosso Rei Senhor Jesus. O que prova que ele era aquele que deveria vir, prova claramente para os judeus daqueles dias que ele era o Messias, o aguardado de Israel, para a bênção para Israel, o aguardado de Israel que deveria vir. Então o Senhor Jesus dizendo: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele diz, vocês acabaram de ouvir, que o profeta Isaías relatou sobre esse dia glorioso, que o Messias deveria vir. Hoje cumpriu a palavra, hoje cumpriu essa profecia que vocês aguardavam. Ele falando claro, o Senhor Jesus explicando, e ali todos com os olhos fitos nele. Nós podemos olhar pela palavra, todos falam bem dele, todos ali falando bem do Senhor Jesus. Estavam admirados com as suas palavras de graça que saíram de seus lábios, e ficaram admirados com as palavras de graça que saíram de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Olha a incredulidade aqui. Olhamos para a incredulidade. Eles ficaram admirados de ver as palavras dos seus lábios, tudo, mas não é filho de José? Não é filho de José? Naquele povinho pobre lá, que morava naquela casinha humilde lá, não é filho de José? Quando nós olhamos para tudo, meus irmãos, nós podemos olhar, todos elogiavam e diziam: ele fala com propósito e maravilha das palavras de graça que saía de sua boca. Tudo indica que não creram nele. Não creram nele. Não é o filho de José? A admiração deles era considerando sua origem. Não é filho de José. A admiração deles, que ele estava admirado, não é filho de José. Então a admiração, considerando a origem dele, dizia: não é filho de José. Alguém tão humilde e de uma educação tão insignificante, mas pessoa tão humilde, teve uma educação tão insignificante. Nós olhamos para tudo. Quantas vezes, meus irmãos, o cristão, se nós olhamos para o cristão, quantas vezes somos rejeitados, quantas vezes somos caluniados. As pessoas olham para você com desprezo por causa de você ser um cristão. Olha com desprezo, muitas vezes até pela tua profissão. Olha, mas é crente, ele tem que ficar ali mesmo, deixa lá. Quantas pessoas tentam criticar o cristão? Quantas pessoas tentam humilhar o Filho do Senhor? Mas quando tudo isso acontecer com você, para e reflita: o meu Rei Senhor Jesus foi rejeitado. O meu Rei Senhor Jesus foi rejeitado. Na sua própria pátria ele foi rejeitado. Então que você cada dia reconheça pelo Espírito do Senhor que a maior vitória que nós temos é o Senhor conosco. A maior vitória que nós temos é a sabedoria de cima, que o Espírito do Senhor é conosco.
é a garantia, é o selo que nós temos, o Espírito do Senhor, nós somos selados com o Espírito do Senhor, é uma garantia que nós vamos viver com o Senhor Jesus em glória. Não preocupa se você é rejeitado, não preocupa se você é humilhado, não preocupa se eles criticam você como povinho, como pessoa qualquer. Reconheça que você é um eleito, é um especial para a glória do Todo-Poderoso. Amém? Quantos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, quando nós olhamos claramente, vejamos aí a admiração deles era considerada sua origem. Alguns pensavam, só pode ser sabedoria. Já tinha aqueles que olhavam pelo Espírito do Senhor. Alguns pensavam, só pode ser a sabedoria do Senhor Deus, que deu a ele e se realizam essas maravilhas. Outros já julgavam, pode ser alguma coisa a julgamento dos outros. Outros já julgavam, pode vir alguma coisa boa de uma pessoa tão insignificante, não é o filho de José? Pode vir alguma coisa boa de uma pessoa tão insignificante, não é o filho de José? Aqui nós vemos a total reprovação, o Senhor Jesus sendo rejeitado. Verso 23, Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. O próprio Senhor Jesus, conhecendo ali o coração, vendo a dureza de coração deles, o próprio Senhor, a incredulidade deles, a incredulidade impede as pessoas de ser curadas e de receber as bênçãos do Senhor. Quantas pessoas não recebem a bênção do Senhor devido à sua incredulidade? A incredulidade impede as pessoas de receber as bênçãos do Senhor. Eles precisavam ser curados da sua incredulidade. Se eles fossem curados ali da sua incredulidade, se não fosse a incredulidade deles, o Senhor ia realizar muitas maravilhas ali em Nazaré, mas devido à sua incredulidade, impediu a glória do Senhor, impediu o Senhor agir ali, devido à sua incredulidade do povo naqueles dias, das pessoas que estavam ali. Por isso que é importante o cristão, dia após dia, você reconhecer pelo Espírito do Senhor a necessidade de humilhar debaixo a potente mão do Todo-Poderoso. Amém? Vamos humilhar, vamos reconhecer, Ele é tudo conosco, Ele é nosso especial. Vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 24, continuou ele, o Senhor Jesus continuou aqui: digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Quantas vezes, às vezes deparamos, vamos ver, familiares dos irmãos não aceitam. Às vezes você vai falar da razão de você servir o Senhor, os familiares não aceitam. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Nenhum profeta é aceito em sua pátria, em sua terra. As pessoas recusam, não querem ouvir, não querem aceitar. Então nós temos que estar preparado para tudo. O Senhor Jesus se recusou a operar milagres ou fazer qualquer coisa extraordinária em Nazaré por causa dos preconceitos enraizados que tinha contra ele ali. Por causa daqueles preconceitos, o Senhor não realizou milagres. Diante de tanto preconceito, eles olhando para ele com tanto preconceito, o Senhor Jesus não realizou milagres devido aos preconceitos que eles tinham do Senhor. Quando olhamos para a palavra, verso 25, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, houve uma grande fome em toda a terra. Aqui nós olhamos o Senhor Jesus citando nos dias de Elias. Nos dias de Elias houve uma grande fome. E quantas viúvas de Israel estavam passando necessidade? E a quem o Senhor enviou Elias? Uma viúva de Serepta, de Sidom, uma estrangeira, não era israelita.
quem que o Senhor mandou para que Elias ali cuidasse? De uma viúva de Serepta de Sidom. Então aqui nós olhamos claramente, o Senhor Deus mostrou que é rico em misericórdia com todos, até mesmo com os gentios. O Senhor mostrou que Ele é rico em misericórdia até mesmo com os gentios naqueles dias. Mostrou que Ele é rico de misericórdia para com todos, até mesmo com os gentios, onde os judeus prendiam, que o Senhor Deus de Israel era com eles. O Senhor permitiu Elias estar com a viúva que estava passando necessidade lá do outro lado, onde o Senhor supriu as necessidades. Olhando para o verso 26, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Serepta na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. O Senhor Jesus falando, aleluia, da ajuda prestada pelo Senhor Deus a 2 não israelitas, sendo a viúva de Serepta na região de Sidom e a Naamã, viúva e a Naamã. Naamã ainda tinha um lado, ele era inimigo de Israel. Os sírios eram inimigo de Israel, não era judeu, não era da região da Judéia, nada, era da Síria e era inimigo de Israel. Então ali ajuda prestada. O sírio estava referindo-se à preocupação especial, aleluia, que tinha aqui nós olhamos, repetindo aqui, o Senhor Jesus falando da ajuda prestada pelo Senhor Deus a 2 não israelitas, sendo a viúva de Serepta, na região de Sidom e a Naamã. O sírio o Senhor estava lhe referindo a preocupação especial que tinha pelos gentios. O Senhor Jesus queria dizer que quando Israel rejeitou o mensageiro da redenção enviada pelo Senhor Deus, Israel rejeitou, aqui nós olhamos a rejeição de Israel. Ele rejeitou ali o mensageiro da redenção enviada pelo Senhor Deus. Este enviou os gentios. Assim acontecera de novo, caso se recusasse a aceitar o Filho, o Senhor Jesus. Aqui 2 vezes nós olhamos, tanto da viúva de Serepta quanto Naamã. Israel rejeitou o Senhor permitiu a bênção ir para um gentio, Naamã, e para a viúva de Serepta. Então olhamos, quando o povo judeu rejeitava, o Senhor permitia a bênção ir para outros. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, a maior vitória para o cristão é você dia após dia tomar posse do Senhor Jesus, reconhecer Ele na tua vida como tudo, você tomar posse. Nunca rejeite o Senhor, sempre esteja disposto a adorar, porque quando Israel rejeitava, Ele permitia a bênção para os gentios. Hoje nós somos o povo gentio, que nós lutamos para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre nossos familiares. Vamos lutar para estar perto do Senhor, vamos lutar para buscar o Senhor, vamos evitar a situação que aconteceu com Israel naqueles dias, a rejeição do Senhor Jesus, sendo rejeitado ali em Nazaré. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram, ficaram furiosos porque o Senhor Jesus condenara Israel e se mostrava favorável para com os gentios. Quando o Senhor Jesus, ele está condenando Israel e se mostra favorável aos gentios, eles ficaram furiosos no templo. A fúria ali dentro daquela sinagoga foi muito grande. A fúria ali, todos levantaram contra o Senhor Jesus, todos. Nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu devido à sua rejeição. Eles rejeitaram o Salvador. Feliz é o cristão que toma posse dessa palavra. Feliz é o cristão que toma posse do Senhor Jesus em tudo, que dia após dia ele está reconhecendo: Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não temos outro meio de chegarmos à presença de nosso Pai a não ser o Senhor. Que dia após dia nós adoramos, dia após dia nós glorificamos, dia após dia nós exaltamos o nosso Rei, Senhor Jesus em tudo. Amém? Quantos pela glória de Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Olhamos para
para o último verso, 29, levantaram-se, expulsaram da cidade, levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Vejamos aqui a fúria que eles ficaram contra o nosso rei. Levaram ele até o topo da colina. A intenção deles era lançar ele abaixo, jogar ele abaixo. Mas olhando para tudo, quando nós olhamos para o verso 29, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O Senhor Jesus passou-se entre eles e retirou. Aqui nós olhamos, Lucas não relata se o Senhor Jesus conseguiu escapar de maneira milagrosa ou se foi simplesmente o resultado da sua presença gloriosa. Lucas não relata como ele escapou, se foi um agir de nosso Pai, ali um milagre da parte do nosso Pai, que ele conseguiu fugir das mãos deles, e do outro lado não era a hora dele ser morto, não era a hora, estava logo no início do seu ministério, ele tinha o tempo ainda para agir, ele tinha o tempo ainda para anunciar o seu reino sobre a terra, e tinha a hora certa de ser morto. Então nós vejamos aqui, ele teve um livramento ali em Israel. Quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, que nós mantemos dia após dia uma vida segura no Senhor, você vai deparar com muitas pessoas que rejeitam o Senhor Jesus, muitas pessoas que não querem compromisso com Ele, mas que você sempre olha para você e diz: eu sou um adorador do meu amado, Ele é tudo na minha vida. O que eu mais preciso nessa terra é o Senhor comigo. Se depender de mim, a minha vida será por completa dele dia após dia. Amém? Que nós tenhamos esse propósito de colocar no nosso coração, dizendo a nós mesmos: Ele é tudo o que eu necessito, Ele é tudo o que eu preciso. Que nós ficamos com esse propósito glorioso, amando, adorando e glorificando Ele é tudo que eu necessito dia após dia. Ele é o precioso de minha vida, Ele é o precioso de nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.